Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me glória da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, estava ouvindo um pouco a Ruth aqui, daí veio luzes. A Ruth, ela é canal de luzes, né? Impressionante. Por isso que eu falo que ela é também muito iluminada. Jesus fica nela, assim, poderosamente. Aí, enquanto eu estava ouvindo ela, veio luz demais na minha cabeça. Nossa Senhora. Aí, Deus mostrou a imagem, né, da época em que a Michele, porque ela falou disso ontem, então tá fresco na memória, tá? Em que a Michele estava mudando de setor, né, de serviço. Ela era simples contadora e ela foi convidada pelo chefe dela, por ela ser uma filha da Divina Vontade, obediente ao chefe, né? E não brigava por nada. Não era chata, por causa que ela se resignava a tudo que acontecia com ela no serviço. E ela era calma, tranquila pela santa divina vontade que reinava nela. E dava força para ela superar tudo. E ela falava a verdade, era sincera, custe o que custar, porque ela vivia a prática, né, da divina vontade ali. O chefe dela chamou ela para ser, né, gerente. E ela sabia que era um chumbo grosso que ela ia pegar. Ela sabia muito bem. E aí Jesus mostrou para mim as cruzes, né? As cruzes para Michele, né? Foram o motivo principal para ela querer a divina vontade mais ainda. Né? Quando se apresentou diante dela que naquele trabalho ia ser um chumbo grosso, que ela ia ter que lidar com as pessoas. E aí a gente começou a ver que as pessoas estavam querendo que ela fizesse tudinho para elas, né? E eu sou uma pessoa que né, fui formada, fiz muito curso sobre isso, de empresariado, eu tenho administração de empresas, né? Essas coisas valem muito. E também os cursos que eu fiz no Sebrae, meu marido na minha cabeça, os cursos que meu marido fez, que ele fez eu fazer com ele, de empresariado. E eu sabia, né? E Jesus lembrava eu, na verdade. Jesus me lembrava e ficava me incomodando, né? Porque o que faz a gente pensar no outro é Jesus, tá? Então Jesus ficava incomodando, falando assim, ixi, a Michele agora não vai mais conseguir doar para a divina vontade se ela não entender, né? Que ela precisa virar a cabeça dela para entender que ela não é funcionária dessas pessoas. Que o gerente não é aquele que apaga fogo fazendo o serviço, né, das pessoas. E é isso que as pessoas estavam, de certa forma, assim, mostrando que queriam do gerente. E que a Michele, como gerente, ela entendeu. Vou apagar fogo. Eu vou ter que fazer o serviço dos vagabundos desse lugar. E era muita gente vagabunda. Muita gente. Eu falo a palavra vagabundo porque é bem vagabundo mesmo. Tinha muita gente ali, né, não querendo trabalhar. E só recebeu o salário, né, concurso público, empresa pública. Não queria trabalhar, não. Só recebeu o salário. Mas eles sabiam que eles tinham que trabalhar. Essa é a ordem. A empresa pode mandá-los embora. E aí eu falei para Michele, Michele, pelo amor de Deus, você tem que assumir o posto de gerência, né? Você vai administrar, você não vai fazer o serviço de ninguém. Não pode, isso é proibido, Michele. Você nunca vai poder fazer o serviço, pegar o serviço e fazer você mesma. Isso é errado. A gerente não é para fazer o serviço do outro. E aí que Jesus estava mostrando para mim? Os problemas da Michele, né? Ela já assumiu a gerência cheia de gente sem vergonha, né? Cheia de gente problemático. O que acontecia lá, as cruzes da Michele? Tinha gente folgada,
E tinha gente que trabalhava o dobro, o triplo e que também estava cobrando, né? E que tinham direito de cobrar, né? Os que estavam trabalhando pelos outros estavam sufocados de serviço. Uma desordem absurda. E a Michelle tinha que organizar isso, arrumar tudinho. E ela viu cruz para tudo quanto é lado. E aí Jesus mostrou para mim. Ela viu que ela sozinha não ia conseguir fazer. Ela aceitou o que você disse, porque ela sabia que se ela não mudasse, mas só que ela falou, eu vou mudar como? Como que eu vou ser? Aí eu peguei, pedi para Jesus, falei, Jesus, como que ela vai ser? Ela vai ser como Deus. Ela vai ter que ser como Deus, né? Aí eu expliquei para ela, falei assim, ó, Deus, ele corrige, ele é justo, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é misericordioso, bondoso, paciente, longânimo, mas já é justo, né? Justíssimo. Ele dá a recompensa para quem merece, para quem trabalha, ele é justíssimo. Então você vai ter que... E ele é ordenado, né? Aí eu falei para ela, tem regras na empresa. Regras. Você vai impor os estatutos da empresa. Você vai impor as regras, as leis. E aí não tem conversa, né? Se tem lei, tem que seguir a lei. Então, assim, qual que é a justificativa para você chegar neles e falar, vai ser assim agora, vai ser assado, tem que ser desse jeito. Leis. É simples, falei para ela, não tem muito segredo. Simples. É leis. Daí, expliquei para ela detalhe por detalhe. Você vai fazer um controle, uma administração no seu computador, você vai fazer uma tabela, vai colocar o nome de todo mundo, vai saber o que todo mundo está fazendo. E aí você vai eliminando lá, problema por problema. Você vai falando com as pessoas e vai eliminando aquilo que é mais prioridade. E você faz isso dentro de 8 horas de serviço. E tira o horário de almoço, né? Porque você tem que ter tempo para Deus, para fazer sua meditação e também para cuidar da sua casa. Não passa da hora. E ela vivia passando da hora. E eu falei, não pode. Jesus só vai te abençoar e só vai atuar, né? Te ajudar, te dar as luzes, te dar a ajuda se você fizer certo. Se você obedecer o sistema. Aí ela tinha que obedecer. Aí Jesus anda com a pessoa quando a pessoa anda certo. Então o que ele mostrou pra mim? Que por causa da Michelle saber que tinha... Por causa da Michelle saber encarar na frente dela tanto problema, ela já era filha da Divina Vontade, mas mesmo assim, ela poderia fazer do jeito que ela estava acostumada. Deu certo. Ser passiva, né? Obedecer, né? O que as pessoas estão pedindo, agradar as pessoas. Mas aí a Michelle já tinha tido a experiência de que ela, seguindo as orientações de Jesus, era muito melhor. E aí ela falou assim, eu vou, diante do problema, diante de tanto rolo, eu quero Jesus. Eu vou seguir essas orientações de Jesus. Porque diante de tanto rolo que eu tenho para inventar, para enfrentar, então que Jesus acaba, pelas cruzes, você acaba assim, sendo forçada, né? Olá. Sendo forçada a fazer o que Deus quer. A ter Deus, a preferir Deus, né, na sua vida. A cruz, ela te aperta, ela te ajuda. Ele mostrou pra mim assim. Bom dia. Então, obrigado. Então é isso, muito importante a gente
Aí Jesus também me falou outra coisa agora há pouco. Meu Deus, eu tava falando outra coisa. Vou ver se eu lembro. Aí se eu lembrar eu falo, tá bom? Então, Jesus, ele é muito estratégico. Ele trabalha muito, assim, com a burrice humana, não. Com a nossa burrice, né, modo de falar. Então, ele vai encaminhando as coisas para poder ir contra a gente. E no caso da pessoa que tá, como a Ruth falou, se endeusando a si mesma, ele quebra a pessoa toda hora. Mas ele só faz isso se a pessoa pediu santidade. Se ela começou a rezar, Reina minha, divina vontade, me cura, eu permito, me cura, me bate, destrói meu humano, ele tem que ver se tem essa disposição. Tem almas que ele não vê essa disposição. Elas não querem sofrer nada. Elas querem uma mágica sem precisar sofrer. Tipo, elas querem uma vacina, né? Quer que Jesus dê uma vacina de gotinha, Zé Gotinha, que não dói nada, né? Mas não é assim, tá? Você tem que entender, você tá doente. Você já tem um verme dentro de você. Você já tem células cancerígenas aí dentro. Tem alguns que já estão em metástase, né? E precisa de uma quimioterapia, precisa de uma radioterapia, precisa de uma cirurgia que pega e tira tudo, né? Que vai arrancar tudo. A Michelle vai fazer uma cirurgia que vai arrancar tudo para ela não ficar com câncer, né? Porque é um câncer que a Michelle tem. No útero, eles vão arrancar todo o útero da Michelle. Então, às vezes, Deus no espiritual precisa fazer uma cirurgia dessas. E a pessoa não tá, ela não quer. Porque na cabeça dela, ela tá andando, ela tá pulando ainda, ela ainda tá conseguindo dormir, ela tá conseguindo ainda se mover para comer, para fazer suas necessidades básicas. Mas ela não consegue, né? Assim, ser aquilo que Deus precisa que ela seja. Que ela não faz pro outro, ela não é o que Deus precisa que ela seja. Ela é só para si mesma, ela vive só se arrastando. Ontem eu vi uma mulher assim. Uma mulher vivendo só para si mesma. Fiquei com tanta dó dessa mulher. E ela falando um monte de coisa. Desabafou comigo ali no hospital. Uma dor, assim, no meu coração. Até perguntei para Jesus, o que que o senhor quis com essa mulher? O que que você quis mostrar para mim? Porque ela vive para si mesma. É uma pobre coitada, meu Deus, uma pobre coitada. Ela chorando porque mora sozinha. O filho dela mora, ela tem um filho e mora em Minas. Esse filho é divorciado, tem duas filhas, uma neta dela é grande. E ela rezando para a neta vir morar com ela. Foi assim, quem garante que a sua neta vai te ajudar, vai cuidar de você? Quem garante? Normalmente é você que vai cuidar da sua neta, você que vai ter que lavar a louça dela, você que vai ter que limpar o quarto dela, vai deixar tudo de pernas pro ar. No momento, essa geração não se importa com ninguém. Então, assim, eu fui assim meio pessimista com ela. Não sei por que que Jesus quis em mim ser pessimista. E eu até fiquei questionando, Jesus, que horror. Eu falei só pessimismo para ela, tirei essa coisa dela. Mas aí eu fiquei conversando com Jesus. O Senhor não quis me usar para falar nada para ela. A única coisa que eu falei para ela assim, você é muito forte. Nossa, você é muito forte. Você tá? Ela falou assim, a minha vida é cuidar para eu continuar andando, para eu continuar me virando sozinha porque eu não tenho ninguém. A minha vida é para mim mesma, né? Tipo assim, eu fiquei com muita dó, mas ao mesmo tempo eu fiquei com muita pena, mas ao mesmo tempo eu também perguntei para Jesus, credo, Jesus, né? O que que aconteceu com essa mulher lá atrás, né? Ontem eu vi a minha mãe. A minha mãe também é desse jeito, ela só vive para si mesma. Você precisa ver, na hora que a gente estava entrando no elevador do hospital, aí entrou 3 pessoas que estavam sendo internadas com seus acompanhantes ao mesmo tempo. 3 pessoas que iam fazer cirurgia estavam entrando. A minha mãe, mais uma mulher e outra mulher. 3 mulheres estavam entrando com seus acompanhantes para fazer cirurgia nesse dia. E aí, a minha mãe, aí dentro do elevador, quando abriu o elevador, já tinha lá uma cadeira, quer dizer, tinha vindo uma pessoa com cadeira de rodas sendo levada pelo cara, né? Por um desses caras que levam lá tem muito dessas pessoas, né? Desses caras que ficam levando os pacientes para lá e para cá. Aí tinha um homem na frente da gente com uma cadeira de roda. A minha mãe passou na frente dele. Eu fiquei morrendo de vergonha da minha mãe. Eu perdoo porque ela
ficar biruta, né? Os remédios dela deixou ela biruta. Mas eu fiquei morrendo de vergonha, assim. A minha mãe passou na frente do cara, em vez de deixar o cara passar primeiro, levar a cadeira de rodas. Todo mundo esperou a cadeira de rodas entrar. Mas a minha mãe não. A minha mãe já foi, abriu, a minha mãe já foi passando na frente. Falei, nossa, minha mãe vive para si mesma. São esses sinais que a gente percebe que a pessoa vive para si mesma. Eu nem sei porque que eu tô falando isso, mas é assim, eu tava ouvindo que a Ruth estava falando da pessoa se endeusar. Aí que Jesus, ele quebra mesmo, ele faz de tudo, né? Manda todo tipo de cruzes de desapontamento para poder essa pessoa ficar tão ocupada sofrendo, por isso que eu falei daquela mulher. Falei assim, o Senhor manda tanta cruz para a mulher, tanta cruz, tanto problema um atrás do outro. Ela já teve AVC, ficou paralisada metade do corpo e o Senhor ainda permite que ela vá fazer uma cirurgia e a cirurgia piora o estado dela e é permanente, né? Ficou permanente porque colocaram vários parafusos na coluna dela e um parafuso está relando no nervo e ela sente dor constantemente. E o médico falou que talvez se ela fizer outra cirurgia, não, né, não volte a andar mais, por causa que vai mexer nesse nervo. Pode ser que esse nervo seja crucial para ela não voltar a andar nunca mais. Então ela prefere não fazer cirurgia e viver se arrastando. Você vê uma mulher se arrastando. Que tristeza. Ela falou assim que ela tem que andar no celular com com as ressonâncias magnéticas, as fotos da ressonância, para mostrar no ônibus que ela precisa sentar, porque senão. E ela falou que anda a cidade inteira para conseguir de graça a hidroginástica. Ela mora num bairro longíssimo e ela vai para na outra região para fazer hidroginástica. Ela falou assim: eu sou aposentada, eu tenho que cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, ninguém cuida. Teve um dia que eu fiquei doente, meu irmão foi, preparou uma garrafa para mim lá, que não sei o que lá, não entendi direito o que ele falou. Me deixou as fraldas perto e eu tive que me virar sozinha colocando fralda, para eu não sair da cama. E deixou a garrafa lá de 2 litros, não sei o que lá, do jeito que ela. Eu não entendi o que ela quis dizer, eu não prestei muita atenção nessa parte. Que o irmão dela foi lá, deixou essa estrutura para ela e ela foi embora. E foi embora e deixou ela lá, sozinha, se cuidando durante um tempão que estava travada, em repouso. Que ela ficou travada a última vez porque quis fazer um vestidinho para a netinha dela. Quis fazer um vestidinho para a neta, queria de qualquer jeito terminar o vestido, mas só que dependendo das posições, faz um esforço muito grande, né? De ficar na posição de costurar e acabou travada durante mais de 15 dias. E aí ela já se conhece, não pode, tem que fazer movimento constantemente, hidroginástica para poder fazer fisioterapia, acupuntura, fica um monte de coisa. Para dor, para a dor permanente. Aí eu falo para Jesus, por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor deixa a pessoa viver para si mesma no sofrimento? Vivendo para si mesmo, para sobreviver, para poder conseguir sobreviver. O que é isso que o Senhor permite? Né? Ele não me respondeu ainda, mas uma hora a gente conversa mais sobre isso. Vou ficar esperando a resposta. Né? Porque a pessoa é egoísta, não sei, a pessoa só pensa em si mesma. Eu, vive em torno de si. Então, o viver em torno de si é sofrimento o tempo todo. Sofrimento o tempo todo, sofrimento o tempo todo. Então, é isso que eu percebi. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos ao tema. Tema, né, do volume 2, trecho 2, o trecho 23 do volume 2, 16 de maio de 1899. Jesus fala da cruz e lamenta-se das almas devotas. Jesus continuou por outros dias, manifestando-se do mesmo modo, não querendo separar-se de mim. Parecia que aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Esta manhã derramou outro pouco de amargura da sua boca na minha, depois disse-me:
A cruz dispõe a alma à paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é potente e quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, senão que dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra, e em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais. Mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso a despreza. Quem pode dizer quantas coisas compreendia da cruz enquanto Jesus falava? O falar de Jesus não é como o nosso, que tanto se entende por quanto se diz. Mas uma só palavra deixa uma luz imensa, que ruminando bem poderia fazer estar ocupado todo dia, em profundíssima meditação. É por isso que se eu quisesse dizer tudo, me prolongaria demasiado, e faltaria o tempo para o fazer. Depois de um pouco, Jesus voltou de novo, mas um pouco mais aflito. Eu rapidamente lhe perguntei a causa e Jesus me fez ver muitas almas devotas e me disse: Minha filha, o que olho em uma alma é quando se despoja da própria vontade. Então minha vontade a inverte, a diviniza e a faz toda minha. Olha um pouco para estas almas. Dizem-se devotas, enquanto as coisas vão à sua maneira. Depois uma pequena coisa, se não forem longas as suas confissões, se o confessor não as satisfaz, perdem a paz, e algumas chegam a não querer fazer mais nada. Isto diz que não é minha vontade que predomina, mas a delas. Então acredite em mim, minha filha. Você errou o caminho, porque quando eu vejo que você realmente quer me amar, eu tenho tantas maneiras de dar a minha graça. Quão triste era ver Jesus sofrer por este tipo de gente. Procurei compadecer-lhe por quanto pude e assim terminou. É muito forte, né? O que Jesus está falando, desses lamentos dele. E no início aqui, Jesus vai falar sobre a cruz, né? Vamos procurar compreender, né? O que nós podemos tirar desses textos. Então, né, no começo, aí a Luísa está falando que Jesus continuou por outros dias manifestando-se do mesmo modo, não querendo separar-se de mim. Então, parecia-me que aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Então, ele estava sendo consolado a partir desse sofrimento que ele derramou nela, né? Porque é o sofrimento de Jesus. Então, ele vê, né, na alma dela impresso o sofrimento dele, né? O que ele mesmo depositou nela, consolava ele, atraía ele, porque ele via na Luísa o próprio sofrimento dele. E esse sofrimento alimenta Jesus. Esse sofrimento atrai ele, né? Esse sofrimento une ele à criatura. E aí aqui está falando de amargura, ó. Jesus, ó, derramou amargura, ó, derramou um pouco de amargura da sua boca na minha. Então Jesus vem mesmo buscando consolação. Jesus não veio trazer notícias dóceis, mas Jesus veio trazer amarguras dele, sofrimentos em relação ao comportamento das criaturas. Aí Jesus fala sobre a cruz, que a cruz, ó, dispõe a alma à paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é potente e quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, senão que dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra. E em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais. Então olha como que é poderoso a cruz. Como que é um meio poderoso, né? Porque aqui Jesus está falando da virtude, né? Da virtude da cruz. Mas a gente sabe o que essas cruzes provocam na nossa alma.
Mas quando Jesus nos dá uma cruz, um desapontamento conosco mesmo, que de certa forma se torna uma cruz para nós, se torna, né, algo que vai ser para nós, né, que vai produzir em nós uma certa dor, né, vai causar dor em nós quando ele vem. Mas qual que é o objetivo do Senhor quando ele traz a cruz, quando ele permite as contrariedades, quando ele permite essas realidades? É justamente para tirar a ferrugem das coisas terrenas, porque o ser humano está cheio de terra, está enferrujado, entendeu? Perdeu o brilho original. O ser humano perdeu o brilho original, que é aquele que o Criador nos fez, né? Da criação mesmo, na ordem original. Entendeu? Tá aquela coisa feia, enferrujada, sem cor, sem brilho, entendeu? Então a cruz, ela vem para fazer esse processo de remover essa ferrugem, essa coisa que fica na gente impregnado de terra, que são os nossos pensamentos, sentimentos, opiniões, tudo que é terra, tudo que a pessoa atribui a si mesma, todo pensamento que ela tem sobre si mesma, seja bom ou seja ruim. Tudo que o ser humano se incha, né, falando sobre si mesmo, se achando bom, se achando maravilhoso, se achando perfeito. Tudo que ele diz para si mesmo. Então são tantas ferrugens, coisas que estão corrompendo. E não tem meio mais poderoso nesses tempos do que a cruz. Entendeu? Porque o que a cruz vai trazer? O ser humano está lá se inchando. O ser humano está se achando a última bolacha do pacote. Está se endeusando. E aí vem aquela cruz de desapontamento. O que essa cruz de desapontamento provoca? O que essas cruzes provocam no ser humano? Entende? Um aborrecimento. Provoca esse aborrecimento que Jesus está falando aqui, o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra. E ele trabalha exatamente no ponto em que a pessoa precisa morrer, na situação que ela precisa desprezar, naquilo que ela faz tanto caso, que ela faz tanta questão, e ela precisa desprezar aquilo, entendeu? Muitas vezes ela ama, ela idolatra o pensamento que ela tem de santidade dela mesma. O pensamento que ela tem de que ela por si mesma é boa, por si mesma é ela que faz as coisas acontecerem. Então ela tem um grande apreço pela própria pessoa, uma visão muito grande de si mesma. Então ela está inchada. Mas na verdade, se a pessoa puder ver a alma dela está cheia dessa ferrugem que Jesus está falando aqui. Está consumida por essa ferrugem. Então, quando o Senhor permite que ela passe por humilhação, né? Pensa assim, na pessoa que está na paróquia, né? E por muito tempo, e porque ela é sempre chamada pelo padre para fazer um monte de coisa, ela se incha, ela se sente muito especial, ela se sente indispensável para o padre, indispensável na paróquia, a pessoa mais importante na paróquia, que mais faz, entende? Então ela tem um apreço muito grande por si mesma. Ela se acha muito boa, muito digna. Acha assim, nossa, eu tô ganhando muito ponto com Deus, eu tô marcando muito ponto pro céu, entendeu? Eu tô fazendo muitas obras e obras e obras e obras e obras. E tá até inchada de si mesma. Tá cheia de si mesma. Uma visão própria de que ela é boa, de que ela dá conta, de que ela é capaz, de que ela é isso, de que ela é aquilo. Entende? Aí, de repente, Jesus permite o desapontamento daqueles para ela. Que ela não dê conta de estar lá tão ativa como ela estava antes, porque tem problema em casa, tem problema na família, tem gente doente para cuidar, entende? Não tem mais aquela disposição que tinha antes. E por que Jesus permite isso? É justamente para cortar esse sentimento que ela acha que é bonito, mas é uma ferrugem que tá, é coisas terrenas e que ela diz que é santidade. Mas na verdade ela está mais terrena do que nunca, porque ela está muito apegada à visão que ela tem dela mesma. Ela se acha a salvadora da pátria. Então ele permite situações para tirar da pessoa justamente essa visão, justamente para dar essa limpada na alma dela, essa lubrificada, para tirar essa ferrugem que está corroendo ela.
E tem permitir o contrário, tudo que ela fazia questão, que ela fazia cheia de vontade, cheia de empolgação, aí vem o tédio, perde o gosto, vem o fastio, entende? Mas por que que vem isso? Né? Porque justamente são as cruzes que Jesus permite para quebrar a pessoa, né? Justamente para que quebrar esse orgulho, essa soberba, né? Que faz ela se inchar e se sentir a dona do pedaço. Aí ele permite essas realidades, entendeu? Justamente para ela desapegar, para ela perceber que ela não é insubstituível, entende? Porque quando ela fica debilitada, sem poder ir, sem poder cumprir todas as agendas, todas as obrigações, o que que vai acontecer? Ela vai ter que deixar outra pessoa fazer no lugar dela. Ela vai ter que entender que outra pessoa dá conta de fazer. E vai ver que outra pessoa vai fazer muito bem. Entendeu? Então ela vai perceber que ela não é a única, que ela não é a que tudo só funciona se ela estiver lá. Ela vai perceber que ela não tem o controle de nada que ela achava que ela era. Vem uma doença, vem problema na família, vem outras obrigações, e aí? Entendeu? Então é justamente porque ela despreze essa imagem que ela tem de si mesma. Então a cruz hoje, nesses tempos, é uma das coisas que a gente mais pede pelas almas, né? Quando a gente repara, o que a gente mais pede pelas almas hoje é as cruzes de desapontamento, para que a pessoa saia dessa lama, saia dessa terra, saia dessa podridão que a gente estava até comentando na escola sobre isso, né? Jesus estava falando na escola sobre isso. O ser humano mergulhado na bosta, na lama, e cheio de lama, até sair pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. E a pessoa ali, né? Então a cruz é justamente para desprender a pessoa da terra, desprender a pessoa desse pensamento, né? Desse apego material. É muito importante o que a cruz produz. A cruz quebra a pessoa e é necessário, às vezes, é a única forma da pessoa ver, é a única forma da pessoa enxergar e mudar, né? Mudar as atitudes, entendeu? Sentir esse tédio pelas coisas da terra, ver que são cansativas, infrutíferas, né? Sentir esse aborrecimento pelo humano, aborrecimento pelos seus próprios pensamentos, aborrecimento pelas coisas que ela fazia questão e achava que não podia ficar sem. Então, esse desprezo das coisas da terra, porque quando vem a cruz, quando vem a contrariedade, entendeu? Quando ela não tem aquilo que ela queria, de certa forma, né? Quando vem essas coisas, é aí que ela acorda para a vida e vê que não precisava daquilo. Então, é muito importante a cruz, o que ela pode provocar na alma, né? Forjar na alma, mudar na alma, entendeu? Justamente para produzir nela uma troca, que é uma troca de sabor, que é uma troca, e em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais. Mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso a despreza. Porque infelizmente muitos blasfemam contra Deus diante da cruz, né? Diante do problema. Mas como que faz quando uma pessoa se deixa ser dominada pela cruz, a gente percebe a mudança que acontece dentro da pessoa, como que ela passa a ter sabor pelo aquilo que realmente é celestial, pelo aquilo que realmente tem valor, e como que ela vai sentindo desprezo, né, pela vida que ela teve antes, depois de um grande sofrimento, porque é isso que a cruz tem que criar na pessoa. Então, é incrível quando a pessoa se deixa, né, ser dominada por ela, como a pessoa deixa, né, se dispõe, se abre. Como que é interessante a mudança na cabeça da pessoa. Muitas coisas que ela fazia questão, ela não faz mais questão. Entendeu? Ela despreza mesmo. Eu já vi isso acontecer muito. Né? Eu vi isso acontecer na vida do meu tio. Um tio muito difícil, machista. Tratava muito mal a minha tia. Era muito, sabe, orgulhoso. Falava que nunca ia aceitar nada dela, nenhum dinheiro dela. Era aquela coisa, eu que ponho dinheiro dentro de casa. É eu, é eu, é eu, é eu. Sabe, aquele jeito bem macho mesmo, bem assim, chegava a ser muito grosseiro com a minha tia, sabe?
E assim, eu não aceitava nada de ninguém, não aceitava ser ajudado por ninguém, porque ele se sentia assim que ele era o mantenedor de tudo, que ele não precisava de ninguém, que tudo que ele conquistou e conquistou sozinho. Era uma pessoa difícil até para conversar. O relacionamento dele com as minhas tias, né? Minha mãe e as minhas tias era terrível. Era uma pessoa muito dura para conversar, muito fechada. E aí ele teve AVC. E depois que ele teve AVC, mudou tudo na vida dele, porque quando ele teve o AVC, ele ficou totalmente. Tudo aquilo que ele desprezava antes era a realidade que ele passou a viver, que era depender de alguém, precisar que a esposa trabalhasse no lugar dele, a esposa assumisse as coisas no lugar dele, cuidasse dele. Precisou ser cuidado, ficou na cadeira de roda. Precisou, sim, ser cuidado mesmo, como uma criança, né? Precisou de usar fralda. E ser cuidado mesmo das coisas mais básicas, né? Que ele não conseguia nem ser capaz de se trocar sozinho, de tomar um banho sozinho. Então, assim, ele precisou ir para essa realidade, entendeu? E essa cruz na vida dele produziu uma mudança tão grande, uma visão tão grande das coisas, tão grande nele, sabe? Uma mudança tão incrível que aconteceu dentro dele, sabe? Que toda a visão que ele tinha, né, de que ele que era o independente, tudo isso foi caindo por terra e ele percebeu, não tem controle de nada, entendeu? E teve que ser humilde, aceitar o trabalho da esposa, o cuidado da esposa, a dependência da esposa, entendeu? Então, de uma pessoa assim, difícil, dura, se tornou uma pessoa mais dócil. A cruz produziu isso nele, uma docilidade. Daquele homem meio carrancudo, duro, mudou tudo com a cruz. Então, isso acontece mesmo, né? Mas infelizmente muitos não se aproveitam disso, porque muitas pessoas passam pelos sofrimentos e só querem se livrar disso e não querem aprender com o sofrimento, né? Não querem ver o para quê, que Deus quer ensinar algo para a pessoa. Entendeu? A cruz faz a gente se abaixar muito, ainda mais se for uma pessoa assim que não aceita ser cuidada por ninguém, não aceita depender de ninguém. Se for uma pessoa muito orgulhosa, então, né? O quanto que ela tem o poder de fazer essa remoção dessa ferrugem, né? O quanto que é importante. Né? Uma pessoa, por exemplo, que é muito apegada ao corpo, a beleza física dela, e quando ela tem uma doença, entende? É um desprezo depois que ela tem por tudo isso, entendeu? Como que muda? É incrível, né? Mas tem almas e almas. Jesus fala que pode ter aqueles que se resignam e os réprobos, né? Que são aqueles que vão blasfemar. São duas realidades. E isso também acaba sendo luz, porque a pessoa conhece ela mesma. Porque se ela se acha muito boa, na hora que ela vê que ela repudiou a cruz, ela descobre o quê? Entendeu? Então é muito sério. Aí a Luísa fala, né? Quem pode dizer quantas coisas compreendi da cruz enquanto Jesus falava? O falar de Jesus não é como o nosso, que tanto se entende por quanto se diz. Que a gente às vezes precisa de muitas palavras, né, para explicar os conteúdos, né? E o falar de Jesus realmente me parece que é mais curto, mas é mais profundo, né? Ele às vezes não usa muitas palavras, mas são profundas. Igual tá falando aqui, ó, mais uma só palavra deixa uma luz imensa, que ruminando bem poderia fazer estar ocupado todo dia em profundíssima meditação. Isso é interessante, sabe como que eu percebo isso de Jesus? É que eu fico boba, né? E, às vezes a gente vai falar nossos problemas, vai tentar entender o que Jesus quer, seja quando a gente vai pedir um atendimento, vai falar com a Aline, né? Com atendimento, seja em qualquer situação. A gente fala, grava um áudio de 40 minutos para tentar explicar. E às vezes ela fala algumas frases, vai pondo tudo em frases assim, né? Que é Jesus falando. Várias frases e frases pequenas, às vezes curtas, simples, objetivas, mas tão profundo. Quando você vai meditar cada pedacinho, você fala, meu Deus, como que pode uma coisa ser tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, né? Então, isso é eu falar de Jesus. Então, eu percebo isso aqui, quando é colocado as explicações
Porque às vezes a gente tenta entender, fala e ainda sente que não falou. E aí Jesus vai, simples, colocam ali várias frasezinhas, já coloca textos curtos pra gente lendo cada pedacinho, ruminando, né? Tudo picadinho, né? Mas quando a gente vem penetrar mesmo, é muito profundo. É muito incrível. Então você ficaria realmente o dia todo ocupado em profunda meditação. É por isso que se eu quisesse dizer tudo, me prolongaria demasiado e faltaria o tempo para fazer, né? Então, aí depois Jesus vem aflito. Ele volta de novo mais aflito ainda. Então, olha só, Jesus vem trazendo amargura, Jesus vem aflito, Jesus vem querendo falar de dor, de situações das trevas humanas, dessas ferrugens humanas, né? Dessa realidade de dor. É assim que ele se apresenta. Já pensou se a Luísa fala, sai pra lá, que eu só quero ouvir doçura. Não gosto desse assunto. Não é Jesus, porque tá falando coisa difícil. Não é Jesus. Olha que perigo, mandar Jesus a escanteio. Imagina. E olha o que ele vem dizer. Ele vem reclamar sobre as almas devotas. E ele fala, minha filha, o que olha em uma alma é quando se despoja da própria vontade. Olha o que ele olha numa alma. Então é aquilo que estava sendo dito hoje no grupo. É justamente quando a alma, o que agrada a ele, é justamente quando a alma ela esvazia totalmente de si mesma, de todo o pensamento que ela tem sobre si mesma. Despoja da sua própria vontade, despoja de todo o pensamento que ela tem sobre si mesma. Qualquer opinião, pensamento que ela tem sobre si mesma. Ah, eu sou santa, eu sou boa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Qualquer apreço, qualquer opinião que ela tem sobre si mesma. Então, o que agrada ele é quando ela se despoja de tudo, quando ela própria desfaz o seu ser, do seu ser, ela própria se desfaz de si mesma. Então, quando ela faz isso, quando ela mesma desfaz de si mesma, quando ela mesma despoja disso, de qualquer sentimento de que ela pensa alguma coisa sobre ela, entendeu? Quando ela desfaz disso tudo, aí então minha vontade a investe. Então ela só fica com a vontade de Deus. Aí Deus a pode a encher dele mesmo. Quando ela não tem mais aquela coisa de amor próprio, aquela coisa de apreciar demais a própria opinião, aquela coisa de se importar demais com os seus próprios sentimentos, de valorizar muito a sua pessoa, de considerar muito o que ela já fez, o que foi falado dela, o que ela já leu, o que ela já viveu. Quando ela tem uma opinião muito, uma reputação de si mesma construída ao longo da vida, e quando ela desfaz de tudo isso, de toda essa realidade, e não quer saber mais dela mesma, né? Aí sim, Deus pode investir ela, enchendo ela de si mesmo, e a diviniza ela e a faz toda minha. Aí ele pode encher ela, mas ela primeiro precisa se esvaziar de tudo que ela inchou na vida dela, que ela estava inchada de opinião, de coisas sobre si mesma, inchada com os seus próprios gostos, entendeu? Inchada com tanta coisa, né, que ela quer reivindicar para Deus e dizer: eu mereço ponto por causa disso, eu também mereço ponto por causa da caridade que eu fiz tal dia, eu mereço ponto por causa da novena que eu fiz, da oração que eu fiz, da adoração que eu fiz. Eu mereço. Aí, quando ela desfaz de tudo isso, ele pode divinizar. Olha um pouco para estas almas. Ele vai reclamar das almas que estão inchadas, ou as almas devotas, ó. Dizem-se ser devotas, piedosas, religiosas, né? Cheias das orações, sei lá. Enquanto as coisas vão à sua maneira. Então, elas se dizem ser devotas enquanto as coisas vão à sua maneira. Ou seja, têm devoção por Deus, elas falam que amam a Deus, que querem a companhia de Deus, quando está tudo bem, quando está tudo do jeito delas, porque tem um conforto ali, né? Elas têm aquele sentimento de conforto, né? De estar confortavelmente no, para ela tá tudo aquele clima espiritual, tá indo tudo do jeito que ela gosta. A oração ela reza o que ela gosta, entendeu? As coisas na igreja, eles colocam elas para fazer o que elas gostam.
tá indo tudo bem, tá indo tudo da sua maneira, né? Mas depois, uma pequena coisa, olha lá, uma pequena realidade, aí elas já ficam todas escrupulosas, elas já ficam todas fechadas, elas já ficam perturbadas, abatidas. Uma coisinha, um vento de distração, uma frieza. Aí elas perdem o gosto por algo e já pensam que é algo mal, que elas estão com pecado. Elas deveriam estar cheias de vontade de estar ali na igreja. Aí, e o que Jesus falou lá em cima? Que ele manda essas cruzes mesmo. Ele permite tirar isso da pessoa, né? Tira o gosto mesmo de propósito. Então, aí quando acontece uma situação, elas já ficam toda perturbada, toda agitada lá. Se não forem longas as suas confissões, elas já ficam nervosas. Se o padre estiver cochilando, né, na hora que elas forem falar, ou não estiver prestando atenção, olhando para o relógio, elas já ficam nervosas, abatidas, já saem de lá pensando que não confessaram bem. Gente, é terrível. Não presta, gente. Não presta. É muito doente. É muito triste essa realidade. É muito triste essa realidade. Nossa Senhora, é muito difícil, gente. A pessoa fica pensando em pecado 24 horas. Não presta. Não presta, não presta, não presta. A pessoa só tá vendo ela o tempo todo. Tudo gira em redor dela. Ela fica se avaliando. Entendeu? Então, se as coisas não saírem perfeitas, já entrou pecado. Ela tem que ser perfeita para falar com as pessoas, ter todas as respostas. Se ela não tiver uma resposta para dar, uma correção para dar, ela já fica triste. Entendeu? Ela acha que tudo depende dela, dela, é ela que faz. É ela, é ela, é ela, é ela, é ela. É muito complicado, gente. Não, não, não presta. Não presta, não presta, não presta. É ferrugem, 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 ferrugem. A pessoa acha que está na santidade, não está coisíssima nenhuma. Ela está no fingimento. Ela está mais terrena do que ela imagina, porque ela só olha para a terra, ela só olha para a matéria. Se for na missa, e sair alguma coisa fora da liturgia, nossa, acabou. Às vezes nem comunga. Então, se não for do jeitinho delas, se não falar do jeitinho delas, se não falar de acordo com o que elas leem, nossa Senhora, tudo tem que ser muito perfeito. É elas que ficam se julgando o tempo todo. Então, elas, na verdade, se passam na frente de Deus. Elas são as juízas de si mesmas. Entendeu? Elas são as juízas de si mesmas. Elas ficam se torturando. É terrível. É que depois, aí isso causa tanta amargura em Jesus, mas tanta. Depois, uma pequena coisa, se não forem longas as suas confissões, se o confessor não a satisfaz, perdem a paz e algumas chegam a não querer fazer mais nada. Entendeu? É muito triste, elas paralisam. Ah, não vou comungar então não, porque eu me distraí um pouco na missa. Tudo é motivo, entendeu? Então, para quem elas olham para o tempo todo? Elas só veem elas não veem Deus. Elas acham que estão vendo Deus, mas elas não estão vendo Deus, elas estão vendo o que elas estão fazendo para Deus e julgam a perfeição, a devoção e o amor conforme o comportamento delas, conforme as circunstâncias, elas julgam. Se é amor, se não é amor, não é brincadeira. É muito triste, gente, porque Jesus não é amado. A pessoa que fica só se vendo não ama Jesus. Não tem como. A pessoa que fica se vendo, esquece de Jesus, ela não ama Jesus mesmo. Não ama, não ama, não ama, não ama. É muito triste, mas elas não amam Jesus. Não amam Jesus de verdade. Como que não, Ruth? Elas rezam rosários, fazem novenas, fazem jejum, fazem isso, fazem aquilo, mas é elas fazendo. E tem que garantir que tá bonito. Tem que garantir que tá tudo direitinho, nos conformes. Senão elas vão e começam tudo de novo. Entendeu? Porque elas têm opinião. Elas querem pular, elas têm uma opinião. É como se fosse assim. A pessoa ficasse toda hora resetando, sabe?
Ela põe uma coisa, não gostei, vou fazer de novo, reseta. Apaga tudo e faz de novo. Entendeu? Ela não aceita que possa ter uma rasura ali, que possa ter um erro de digitação. Ela não aceita, ela vai lá e reseta o arquivo todo de novo e faz de novo. Entende? Porque tem que estar tudo bonito, vírgula, ponto, sinal, nas ações dela, tem que estar tudo perfeito na visão delas. Entendeu? Mas elas não vivem pela intenção pura de amar a Deus. Entendeu? É só o externo, então é mais terra do que nunca, porque é só ver o exterior. E não amam a Deus, porque elas não se preocupam com Deus, elas se preocupam com elas. Elas se preocupam em ser bonitas para elas mesmas. É muito triste, Jesus não é amado. Quantas vezes Jesus é ignorado? Elas vão lá até o Santíssimo e fazem as suas lindas orações, palavras, 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 mas que às vezes não tem nenhum sentimento verdadeiro por Deus. Elas só querem garantir que recitem todas aquelas palavras. Enquanto elas não falar até a última palavra, elas não vão embora em paz. E às vezes falou, falou e não disse nada. Não foi algo do coração, foi falsidade. Entendeu? Era só um cumprir preceito. É muito difícil. Por isso que Jesus manda essas cruzes, né? Essa contrariedade, permite que alguém chame a atenção delas para tirar essa estima, porque elas despreze si mesmo, né? Perceba que elas não são tudo isso, né? Ele permite as contrariedades, gente, permite, eu já vi Jesus fazendo muito isso, entendeu? Permite uma coisa não funcionar, uma coisa ter ruído na igreja, o som ter ruído, permite realidades assim justamente, sabe? Porque é aquela coisa que a pessoa faz questão, nossa, tem que ser impecável hoje a música aqui na igreja, o som tem que ser impecável. Nós fazemos questão de cantar essas músicas aqui e sermos impecáveis. Aí então é paixão tudo que você faz questão. Aí Jesus vai lá e permite o som dar problema, o microfone falhar, a pessoa esquecer a música, esquecer parte da música, entendeu? Ele permite mesmo, entendeu? Para tirar dela aquela coisa de querer aparecer, de querer mostrar profissionalismo, de preocupação muito grande em passar uma grandeza muito grande. Aí permite as coisas acontecerem em simplicidade, permite na igreja ter queda de energia na hora, entendeu? Então, assim, com realidades assim mesmo, é justo, mas é tudo bondade de Deus. É para realmente quebrar a gente, tirar essa ferrugem. Só que ele não é entendido, né? Não é compreendido por quê? Porque na hora a pessoa atribui outras coisas que aconteceu, né? Então ele fala, isto diz que não é minha vontade que predomina. Né? Porque quando a alma começa uma coisa e para, quando vem o desgosto, quer dizer que não é a vontade de Deus que predomina na alma. Entendeu? Na hora que as coisas não é da sua maneira mais, elas até ouvem. Aí elas estão ouvindo a partilha, estão ouvindo o estudo. Enquanto é da sua maneira, elas estão felizes. Mas aí depois que uma coisa dói, vem um espinho, vem uma coisa que ela não gosta de ouvir, aí elas perdem a paz e não quer mais ouvir. Tampa os ouvidos. É o que fazem com Deus o tempo todo, só querem ouvir a nós. Então acredite em mim, minha filha, você errou o caminho, porque quando eu vejo que você realmente quer me amar, eu tenho tantas maneiras de dar a minha graça. Quão triste era ver Jesus sofrer por esse tipo de gente. Procurei compadecer ele por quanto pude e assim terminou. Então é muito difícil. E como que a gente consola Jesus? Falando das dores dele, compreendendo as dores dele e informando as pessoas, né? Olha, gente, eles não têm esse comportamento, isso deixa Jesus triste, isso não é a vontade dele, não é o que ele deseja. Então, ele quer descansar em nós, ele quer falar através de nós as dores dele, e a gente se torna esse canal que ouve, que recebe, né? E que comunica o que é certo, que ensina para os outros. Então, ele quer usar de nós, né? E ele é livre, então ele traz o que ele quiser. Se ele quiser trazer doçura, ótimo. Se ele quiser trazer amargura, ótimo. Entende? Aqui é o canal dele. Aqui é o canal que é 100% Jesus, que ele está aqui para realmente derramar, né? Abrir-se, falar, poder falar do seu coração. Justamente ser compreendido, não ser desprezado.
Não ser desprezado igual ele é tão desprezado, onde ele não pode falar. Porque sempre tem alguém criticando ele, sempre tem alguém fechado para ele. Então aqui é o lugar que ele fala. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa, mãe, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 1º de outubro. Jesus fala da cruz e lamenta-se das almas devotas. Jesus continuou por outros dias, manifestando-se do mesmo modo, não querendo separar-se de mim. Parecia que aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Esta manhã derramou outro pouco de amargura da sua boca na minha e depois disse-me: a cruz dispõe a alma à paciência. A cruz dispõe a alma à paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é potente e, quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, senão que dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra, e em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais. Mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso a desprezam. Uau, incrível, meu Deus. A cruz dispõe a alma à paciência. Abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A cruz une Deus e a alma. A virtude da cruz é potente. Quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, senão que dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra. E em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais. Mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso a desprezam. A cruz une a gente, a cruz nos une com Deus. Então, quando a gente está numa situação de sofrimento, é o que Jesus estava explicando do que aconteceu com o meu exemplo, né? Ai, meu Deus, eu entendi uma coisa. Senhor, me ajuda a explicar. Ai, Jesus, me ajuda. A cruz é um suportar, né? É um suportar. A cruz é o sofrimento. Quando vem o sofrimento, então, Senhor, me ajuda. Quando vem o sofrimento, isso nos une mais a Deus, porque você se vê numa situação de como eu via, né? Eu estava, antes de assumir ser gerente, eu obedecia tudo que o chefe falava, obedecia, fazia tudo. Eu estava no posto não estava no posto de gestão, então eu obedecia tudo que era falado. Por que que eu sofri, né? Por que que eu sofri? Que Jesus está falando. Qual que foi esse sofrimento que aconteceu nesse exemplo? Porque eu estava acostumada a fazer tudo. Tudo que me pediam eu fazia. Tudo. Não reclamava de nada. Por causa de viver na divina vontade, a gente fica assim muito... Tem força para fazer. A gente vive a obediência. Então, eu fui convidada para assumir. E eu sabia que era problema, realmente, muito problema. Quando eu assumi, eu não sabia ser gerente. Eu não sabia. Então, eu fui com o mesmo pensamento. Fazer tudo, obedecer tudo, ser pacífica, obedecer. E aí veio o sofrimento, porque eu tinha que cuidar de um monte de problema. Um monte mesmo, assim. E foi um sofrimento porque
eu tinha que corrigir as pessoas. E aí eu descobri que eu não tinha essa disposição interior para corrigir ninguém. Eu descobri isso quando eu assumi a gerência. Eu não sabia disso. Eu não tinha essa consciência, que eu não tinha essa disposição interior para corrigir as pessoas. E aí, quando lidar com as pessoas, ouvir o problema das pessoas, corrigir, aplicar a penalidade, se precisar demitir uma pessoa, eu tinha que estar disposta e eu não tinha essa disposição, então foi um sofrimento muito grande. E aí, com esse sofrimento, eu corri mais para perto de Jesus. Não para ficar perto dele ali, Jesus me consola, Jesus me ajuda, me consola, não nesse sentido. No sentido de seguir exatamente a orientação de Jesus, porque eu estava perdida. Praticamente assim, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como lidar com aquele monte de cruz. Eu cheguei e tinha um caminhão de cruz na minha frente. E eu não sabia como lidar com aquilo. Eu não sabia como fazer, como me desembaraçar daquela situação. Como carregar aquilo, como conduzir aquela situação. Então essa cruz me levou a seguir fielmente a vontade de Deus, o plano de Deus, o pensamento de Deus, me abandonar plenamente no pensamento de Deus, mudar totalmente, renunciar a tudo que eu pensava em relação a qualquer coisa, a minha maneira de trabalhar, a minha forma de pensar, minhas disposições para corrigir, minha indisposição para corrigir, eu tive que enterrar tudo isso, colocar num caixão, enterrar e seguir à risca o que Jesus estava falando. E era através da Aline, porque Jesus não fala sobre gestão de pessoas, sobre como fazer gestão de pessoas no livro do céu, tipo assim, com esses exemplos claros, né? No livro do céu não dá exemplo de como você ser uma gerente numa empresa sendo contadora. Isso não está explícito lá. Mas nas palavras de Jesus está tudo, né? Mas assim, explicitamente, uma pessoa explicando, Jesus explicando como fazer, ele usa o Filho da Divina Vontade, porque ele está lá no Filho da Divina Vontade. E lá ele fala detalhes de como você vai fazer. E aí como por causa dessa cruz do problema, você se une mais a Deus, na vontade dele, a seguir exatamente o que ele falou. E eu ia seguindo tudo o que ele falou, por mais sacrifício que fosse. Meu Deus. Mas eu peguei tudo o que eu pensava, enterrei, coloquei no caixão, enterrei. E aí Jesus ele dá a força para você fazer tudo. Se você vai seguir o plano dele, a vontade dele, que é o plano dele, nesse pacote, né, digamos assim, já tem tudo. Tem a força, tem a sabedoria, ele tá ali, ele tá ali naquele plano, ele é a vontade dele. Se você segue lá, aquele caminho que ele traçou, pode ir sem medo. Pode ir sem medo que vai dar certo. Que você vai ter força, vai ter... Gente, eu tinha tanto medo de corrigir as pessoas, você não tem noção, não. Acabou tudo. Porque que não era eu mais. Se eu fosse ficar com meu medo, ficasse no medo de corrigir as pessoas, eu não ignorasse o que Jesus estava falando através da Aline, eu não ia corrigir ninguém. Não, deixa as pessoas, passar a mão na cabeça delas, não vou falar nada, não, deixa quieto. É muito difícil, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu vejo isso, os outros lá fazendo isso. Não tem coragem, a menina falou, eu não tenho coragem, Michelle, de fazer isso que você faz. Corrigir, porque as pessoas vão ficar chateadas comigo. A menina que assumiu lá outra área. Mas as pessoas não vão ficar chateadas comigo? Vai sim, vai ficar chateado com você. E vai pedir para sair da equipe. Os que não querem trabalhar, vai pedir para sair. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Não tem o que fazer, tem que fazer o que é certo. Não tem que pensar no. Tem que fazer o que é certo. Aí Jesus me ensinou: você não vai fazer nada, você vai gerenciar. Você não vai fazer no lugar das pessoas. Aí eu conversando com uma amiga um dia, que é gerente em outra empresa, ela fazia tudo, não só da equipe dela, mas de outra equipe. O que aconteceu? Ficou doente. 1 ano afastada
com síndrome do pânico, com burnout lá, não sei o quê. Aí eu falei para ela, nossa, quando eu assumi, Jesus, através de uma amiga minha, me ensinou tudinho o que eu tinha que fazer. O que você está falando que você fez, que você ficou doente, Jesus me falou tudinho para não fazer, e eu não fiz, eu não fico, eu durmo todo dia tranquilamente, vou para casa e esqueço. Então você vai seguindo exatamente o que Jesus fala, e ali tem a força, tem é Ele, né? Que é o que Ele falou comigo. Como que vai resolver esse problema? Como que você vai se comportar para poder dominar nessa situação, para ficar tranquila, para enfrentar isso aí? Seja Deus. Ele seja Deus em você fazendo tudo, seja como Ele. É Ele, assuma seu posto, né? É Ele que vai fazer. E ele é bonzinho, Ele é misericórdia, Ele é amor, bondade, doçura, mas Ele é justiça. Ele é justo, Ele corrige quando tem que corrigir. Ele é verdade, Ele não fica escondendo as coisas das pessoas, Ele fala a verdade com caridade, mas fala a verdade. Ele é ordenado. Então, o que um gerente faz? Você vai fazer o que um gerente faz, você não vai fazer o que o funcionário normal faz, igual você fazia antes. E é muito simples, né? A empresa tem um monte de regra para tudo quanto é coisa. Segue as regras, aplica a regra. Gente, isso parece ser tão. Para algumas pessoas, isso é impossível fazer. E eu vejo exemplos de pessoas que não conseguem fazer isso, que acham impossível fazer isso. E para mim também seria impossível, para qualquer pessoa é impossível fazer exatamente se não for Deus. Então a cruz, ela vem, a gente acha que é um problema, né? Que é assim, que tem que desprezar, nossa, mas não dá. Eu poderia ficar assim, não tem como eu viver na divina vontade desse jeito, com esse monte de problema. É impossível eu conseguir fazer minhas meditações. É impossível fazer porque eu tenho muito problema, agora eu não tenho tempo. Eu sou responsável por muita coisa. Então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu vou ter que parar de fazer as meditações, não vou conseguir, eu vou ter que parar tudo, vou ter que parar, não tem como. Mas se você, se você segue exatamente o que Jesus está falando, dá tudo certo, porque aí eu segui exatamente o que ele falava. Tira seu horário de almoço, não sai depois do seu horário. E ele falando isso através da Aline. Um detalhe importante isso, porque é ele que está falando. Eu segui exatamente e hoje eu fico tranquilamente, eu consigo lidar com tudo que está acontecendo lá. Quando não é para mim o problema, eu passo para frente. Eu não consigo resolver, eu falo assim, isso aqui, eu falei com a minha chefe, eu falei para ela, a chefona, eu falei assim, ó, quando uma coisa não é para mim, não é para eu resolver, Deus não me dá força, não. E eu não tô suportando, isso aqui tá demais. Isso aqui passou da conta. Você arruma uma pessoa para fazer isso aqui, porque tá passando da conta já. Tá muito. Aí resolveu rapidinho. Antes eu ficava, se eu não seguisse o que Jesus fala, eu ia suportar tudo, pegar tudo para mim, achando que eu que tinha que resolver, eu que tinha que suportar e tudo. Então os problemas, a cruz vem para nos unir, ela te aperta, né? Que é o que Jesus falou. Faz você sair do humano, ela te aperta. Ela te aperta para você querer o plano de Deus, porque você vê que o seu plano, o seu jeito de fazer, de pensar, de lidar com as coisas, é o humano, é a vontade humana. Aí você vê que se você ficar na sua vontade humana, no seu jeito de pensar, insistindo naquilo, porque eu tinha a minha maneira humana de pensar como gerenciar aquele problema. Eu tinha o meu jeito humano de pensar, a minha vontade humana. E eu vi claramente, por causa do sofrimento, fez eu ver que aquilo ali, se eu continuasse daquele jeito, eu não ia suportar. Eu cheguei para o hospital tomar calmante. Então, aí ele me apertou, a situação foi me apertando de um jeito que eu quero correr, fazer qual... Jesus, me ajuda, qual que é o plano, qual que é a sua vontade? Eu vou fazer cada detalhe. E eu ficava horas e horas e horas meditando e ruminando, refletindo tudo o que Jesus estava me explicando, que eu queria seguir exatamente o plano dele.
sair desse humano, correr para ele, para o plano dele, fazer com detalhe tudo que ele estava falando. E eu faço até hoje. Então a cruz, ela te aperta, te une com Deus, une o céu e a terra, Deus e a alma. É tão maravilhoso, né? A cruz, o sofrimento, é consequência de você agir no humano. O agir no humano sempre traz consequências de sofrimento. E o sofrimento é justamente, o que vem de sofrimento é justamente um meio para você querer sair. Que é o que ele falou nesse trecho aqui, ó. Ele falou assim, né? As cruzes, não, que ele falou aqui, né? Cadê? As misérias, as fraquezas são meios para encontrar-se no porto da divindade. Porque a alma, sentindo o fardo das misérias humanas, aborrece-se, se enfastia e procura desembaraçar-se de si, e desembaraçando de si já se encontra em Deus. Gente, mas não é, Jesus me ajuda a explicar, não é o fardo o que era o fardo da miséria humana que eu estava sentindo muito forte, que estava me aborrecendo, me enfastiando. Não era em si os problemas, era o meu jeito de encarar os problemas, o meu jeito de pensar e de fazer a gestão dos problemas e das pessoas. Os problemas, eles continuam existindo lá do mesmo jeito. Eu tenho que estar sempre em cima das pessoas para poder elas não fazer errado igual eu estava fazendo, só recebendo salário, não trabalhando. Os problemas continuam, tá chegando gente nova. O fardo não é o problema em si, o fardo era a minha maneira de pensar, de encarar e de agir diante dos problemas, o meu jeito humano de pensar e de agir. Isso que era o fardo, que era a miséria, o fardo da miséria humana. O que me aborrecia. Não é que é tipo assim, eu me enfastio hoje dos problemas que acontecem, porque senão eu não ia. O problema continua lá. Mas hoje eu encaro tudo de forma leve, consigo lidar com tudo, carregar essa gerência, levar essa gerência para frente, porque é Deus em mim pensando e me orientando o que fazer em cada situação, é Ele fazendo. Hoje eu uso os atributos dele, não a minha vontade humana e as minhas virtudes humanas. Eu uso o que tá em exercício ali, os atributos de Deus. Então eu saio desse fardo das misérias humanas, esse fardo de pensar humanamente, me enfastio de pensar como eu pensava, de agir. A gente tem que se enfastiar e sentir o fardo de querer fazer tudo sozinha, de querer resolver os problemas sozinha do seu jeito, o seu jeito de pensar. Não é que a gente vai abandonar, eu tinha que abandonar o meu trabalho e sair para poder sair desses fardos das misérias humanas das pessoas. Não é isso que esse texto está falando. O fardo das misérias humanas da pessoa, vou sair, vou abandonar toda essa gerência e vou ficar só lá em casa lendo o livro do céu. É isso que vai ser unir Deus e a alma. É isso que vai ser unir Deus e a alma. É eu sair do meu trabalho, largar aquele povo lá, aquelas cruzes. Não. Eu lá no meio dos problemas, agir como Deus e ser Deus em mim agindo e fazendo tudo. E aí vai fluir. E hoje eu tô leve, voando sobre as coisas e resolvendo tudo. Não agora que eu tô de licença. Aí o mundo pode se acabar lá com eles. Eu tô de licença médica e depois eu vou sair de férias. Então eu esqueço totalmente. O que eu tinha que fazer, eu fiz ontem até 7 horas da noite, que eu fiquei em casa, trabalhando de casa ainda. Fiquei em casa e de manhã eu não trabalhei muito, fiquei meditando, fiz umas coisas e deixei para fazer as coisas, só umas coisas que eu tinha que fechar ontem à noite. E fico tranquila, hoje entreguei a bola, não é meu, eu não me apego com nada. Não me apego com nada, tá aqui, ó, fiz o que tinha, até aqui era eu, agora quando eu voltar lá, Deus quiser, eu volto, se não quiser, eu não volto. Deus é que sabe, eu não fico pensando no futuro, essas coisas. Então, a cruz, nossa, é incrível mesmo, a cruz
ela entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas, porque ela te aperta para você sair do humano, que é o que está falando aqui nesse trecho. Ela te aperta para você sair do humano. Dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra. Você quer ficar com Deus, porque terra, o que você pensa, o seu jeito de pensar, isso é terra. Além de dar o fastio das coisas da terra, dos terra mesmo, do mundo, te dá o fastio das coisas, do seu jeito de pensar de forma humana. Isso é muito importante. Gente, ter esse desprezo pela nossa forma humana de pensar é muito importante. É isso que Jesus vem me mostrando esses dias. É muito importante você desprezar a sua forma humana de pensar, você não gostar do seu jeito humano de pensar. É muito importante, é essencial para viver na divina vontade, porque se eu gostar do meu jeito de pensar, se eu gostasse do meu jeito de pensar e de agir, eu estava lá tomando remédio controlado, eu estava tomando remédio controlado hoje, porque é muito problema lá no meu serviço, é muito problema. Eu tenho muita gente na minha equipe, muita gente, tem mais de 60 pessoas, e durante esse mês agora que eu saí, durante uma semana só que eu fiquei, ficou 80 pessoas, porque chegou umas pessoas novas, que vão ficar durante um tempo na minha equipe, depois vão ser, vai ajustar as coisas esse mês, mas eu nem tô lá para saber como que vai ser. Eu não vou ficar com um stand de gente quando eu voltar, não. Eu já falei, já expliquei, já conversamos, já. Mas durante uma semana eu fiquei 83 pessoas. Então, se eu ficar... não é só essas coisas... Se eu amar a minha forma de pensar, se eu não tiver fastio e desprezo, tédio da minha forma de pensar, se eu amasse a minha forma de pensar, eu ia estar passando a mão na cabeça de todo mundo. E o negócio ia estar lá, tudo sem fazer. Então, você tem que desprezar a sua forma de pensar, não gostar da sua maneira de pensar. Não achar que é bonito, que é bom o jeito que você pensa sozinha. Tem que pensar, é só Deus, é o que Ele pensa que é bonito, que é bom. Só Ele. O que você pensa com o pensamento dele, aí sim, mas se você pensar sozinha, nunca vai sair nada que presta. Então, é muito importante entender isso, que ontem mesmo eu li um trecho que confirmava muito isso. A Luísa fala assim, ó: meu amor, por quanto consolador é te ouvir falar do teu querer divino, outro tanto é doloroso ouvir os males da vontade humana. Tem que ser doloroso ouvir a sua vontade humana. O que você pensa tem que ser doloroso. Aí Jesus falou, minha filha, se é necessário falar-te do meu fiat divino, que servirá como convite, aliciantes, vozes suaves, doces e fortes, para chamar todos a viver na morada régia da divina vontade, a fim de que não sejam mais servos, mas donos. Assim é necessário falar-te dos males da vontade humana, tá vendo? É necessário falar dos males da vontade humana. E é necessário você enxergar que realmente, e concordar que é um mal, porque se você não concorda que a sua maneira de pensar humana é um mal, vai ficar complicado, que você vai amar a sua vontade humana e vai não querer enterrar ela num caixão. Enterrar a sua forma de pensar num caixão. Porque, aí ele fala, porque eu não tirarei jamais o livre-arbítrio ao homem, então você vai continuar tendo sua vontade. E vai. Ele nunca vai tirar a sua liberdade. Então, quando a gente vive na divina vontade, não é que Deus tira o nosso livre-arbítrio e você vive sem vontade, ela não existe. Existe e ela fala de vez em quando. Ela fala. Ontem, quando eu estava gravando o áudio, ela começou a falar comigo. Você está olhando para você mesma, falando dos seus exemplos. Eu nem olhei, fingi que nem era comigo. Continuei gravando o áudio, não descartei meu áudio. Aí eu fiquei com o pensamento divino. Eu estou aqui demonstrando a ação da divina vontade na alma de uma criatura. Não importa se essa criatura é eu. Não importa, eu estou falando da divina vontade, não estou falando de mim. Estou falando de Deus em mim, da vida dele em mim. Então você descarta, cala a sua vontade humana, não dá ouvido para ela não, mas ela continua existindo. Deus não tira o livre-arbítrio. Por isso é necessário que no reino da minha divina... Olha só, gente, o que ele fala que eu achei isso incrível.
Por isso é necessário que no reino de minha vontade divina faça montar as guardas, as nobres sentinelas, que tenham em guarda as criaturas, fazendo-lhes conhecer o grande mal do querer humano. Aline, gente, não tem como não falar que Jesus... Eu achei engraçado isso aqui, meu pai. Não tem como não falar que Jesus usa a Aline como guarda-sentinela, que ele monta uma guarda nela. Não é uma coisa assim, gente, que vai vir do céu, assim. Não, é nas pessoas. Essa guarda que ele monta, nobre sentinela que tem guarda as criaturas, fazendo-lhe conhecer o grande mal do querer humano, a fim de que estejam muito atentos e, aborrecendo-o, amem a felicidade e o senhorio que lhes dá a minha divina vontade. Ele faz isso através do outro filho da divina vontade, que fala para você, vontade humana, isso é vontade humana, isso é querer humano. Michele, você está vendo tudo de cabeça para baixo. Michele, eu não acredito que você está fazendo isso. Isso é horrível. Isso não é assim. Você está na vontade humana. Você está lambendo a vontade humana da outra pessoa. Você não pode... Isso é o guarda que ele coloca. É o guarda que ele coloca para te mostrar o grande mal do querer humano. Se você continuar assim, onde que vai parar? Então, ele faz isso através das pessoas, de outro filho da divina vontade. E é para a gente ficar atento e aborrecer da vontade humana e não querer a vontade humana e querer a vontade divina. Então é maravilhoso a cruz, é só une a alma com Deus. Ela te aperta para você querer, ela te aperta para você querer só a vontade de Deus. Quem pode dizer quantas coisas compreendi da cruz enquanto Jesus falava? O falar de Jesus não é como o nosso, que tanto se entende por quanto se diz. Mas uma só palavra deixa uma luz imensa, que ruminando bem poderia fazer estar ocupado todo dia em profundíssima meditação. É o que acontece. Jesus falando no grupo, a gente fica... Se a gente for ficar aqui no grupo, meditando tudo que Jesus falou, a gente fica em profundíssima meditação o dia inteiro. Não dá nem tempo de meditar tudo, exatamente tudo assim, sabe assim, com detalhes, tudo, porque assim a gente passa o dia todo. E a gente fica, né? É por isso que se eu quisesse dizer tudo, me prolongaria demasiado e faltaria o tempo para o fazer. Depois de um pouco, Jesus voltou de novo, mas um pouco mais aflito. Eu rapidamente lhe perguntei a causa, e Jesus me fez ver muitas almas devotas e me disse: Meu Deus. Minha filha, o que olho em uma alma é quando se despoja da própria vontade. Tá vendo? Oh, meu Deus, é isso aí. É só isso. Ele olha se a alma se despoja da própria vontade. Gente, a própria vontade é o que traz tanto sofrimento. Você fazer sua própria vontade é o que vai ter a justiça. Consequência, a justiça. Tem justiça. Quando você faz sua própria vontade, tem justiça. Tem justiça. Só que a gente ama tanto a divina vontade, que a gente ama a justiça também. Quem vive na divina vontade, o sofrimento que vem, a gente ama tudo. Não é uma coisa ruim, a gente não vê nada como ruim, tudo é luz, tudo é luz, tudo é bom. Mas fazer sua própria vontade vai ter justiça. E é isso que acontece, esses problemas que acontecem, essa justiça que vem, esse sofrimento, é um guarda te chamando, volta para o divino. Volta para o divino, é um guarda que te mostra. Uma sentinela te mostrando. Você está sofrendo desse jeito, Michele? Você está perturbada desse jeito? Você está perturbada assim? Porque você está no humano. Jesus falou isso para mim uma vez, através da Aline. Você está perturbado sim porque você está no humano. É muito lógico o que está acontecendo. Não é o problema em si que está acontecendo, é porque você está vendo de forma humana. Vira de novo a cabeça. Aí volta a paz. Então minha vontade a investe, a diviniza e a faz toda minha. Olhe um pouco para estas almas. Dizem-se devotas enquanto as coisas vão à sua maneira. Nossa, que dor, Jesus. Depois de uma pequena coisa, se não forem longas as suas confissões,
Se o confessor não a satisfaz, perdem a paz e algumas chegam a não querer fazer mais nada. Misericórdia. Não quer mais confessar, não quer mais ir para a missa, não quer mais nada. Não quer mais rezar. Não vai mais em lugar nenhum, não quer mais servir na igreja, porque o confessor falou alguma coisa. Eu não vou naquela igreja enquanto tiver aquele padre lá, porque ele não olha na minha cara enquanto eu estou confessando. Porque ele não fala muito, não me dá muita atenção, então eu não volto naquela igreja. Isto diz que não é minha vontade que predomina, mas a delas. Nossa, Jesus, que dor. Então acredite em mim, minha filha, você errou o caminho, porque quando eu vejo que você realmente quer me amar, eu tenho tantas maneiras de dar a minha graça. Segue a vontade de Deus. Você erra o caminho se você quiser achando que Deus ama quando as coisas estão favoráveis, nessa situação está acontecendo do jeito que você pensou. Quão triste era ver Jesus sofrer por esse tipo de gente. Procurei compadecer-lhe por quanto pude e assim terminou. Nossa, muito triste, meu Deus. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós, amém.